Eu vou dar um trabalhinho para quem está ouvindo a gente, que eles vão ter que voltar lá no podcast da Fernanda. Assistir o clipe lá, tem só um pedacinho já cortado lá. Assistir o clipe lá sobre o projeto MLV, para a gente dar uma continuidade, né, aqui a fala. Então, o projeto MLV ele surgiu de uma iniciativa de alguns militares do 19º Batalhão e eu escrevi esse projeto, eu idealizei o formato dele por conta de quê? Por conta de uma deficiência que eu percebi enquanto eu estava trabalhando na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. E eu via que o trabalho que a gente desenvolvia enquanto policiais não era suficiente para amparar aquelas mulheres e para mudar a condição de vida que elas estavam levando. Não mudaria a realidade se aquele trabalho ficasse só naquele trabalho. Por quê? Porque tem várias questões que a gente precisa prestar atenção e discutir quanto à efetividade das políticas públicas. O que é pensado para as mulheres, né, no Brasil. O que é pensado para as mulheres nas regiões. Porque uma legislação que ela a nível do Brasil, ela é diferente demais em cada território. Então, cada território absorve de uma forma diferente. Né? Eu trabalhava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e a gente era amparado, né? Hoje a patrulha existe, eu não estou mais nela, mas na Lei Maria da Penha, né? Que é a legislação que é de 2006, né? Que é fruto de uma luta histórica, que eu posso falar daqui a pouco também, a trajetória, o percurso disso. E aí eu via que tinha algo que a gente podia fazer diferente. Eu especificamente, junto com a outra colega minha que também é graduada em serviço social, eu graduei em serviço social aqui na Universidade Federal, e tinha uma outra colega também que também era graduada, então a gente via que tinha outras coisas para fazer, tinha como a gente fazer outras coisas. Aí a gente achou a oportunidade num edital que me mandaram na época, que eu nem conhecia a instituição direito, sabe? A AFAS, Associação Feminina de Assistência Social e Cultura, que é lá de Belo Horizonte. Aí a gente escreveu um projeto, né? Mandou esse projeto. O projeto ele tinha a intenção de fazer um fomento à articulação da rede de enfrentamento à violência aqui no nosso território, né? A rede de enfrentamento são as instituições públicas, privadas, ONGs, grupos autônomos que se voltam ao atendimento, ao apoio às mulheres em situação de violência. E isso seria a articulação da rede, né? Ministério Público, Defensoria, Judiciário, né? A Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, vários instrumentos ali, movimentos sociais, movimentos de mulheres. Então a ideia era fortalecer isso, fortalecer essa articulação. A gente conseguiu mandar o projeto, a gente foi aprovado de 90 projetos do Estado, né? Porque esses projetos só poderiam ser propostos por militares, ou da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar. E aí a gente propôs, a gente ficou em segundo lugar, inclusive, de 90 projetos do Estado inteiro, o único projeto voltado para as mulheres. Né? A gente sabe que a polícia, né, militar, ela tem aí 246 anos, mas apenas 40 anos de mulher na polícia. Pouco menos de 40 anos, quase 40 anos de mulher na polícia. Já tem coronel na Polícia Militar de Minas Mulher, Gerais? sim. Mulheres, sim. Nunca uma mulher comandou a Polícia Militar. Um dia comandará. Ainda não está comandando, mas temos coronéis na Polícia Militar, sim. Mulheres. E a Polícia Militar é uma instituição extremamente masculinizada, né? E 90% da tropa é homem, né? É masculina. Então a gente conseguir aí o segundo lugar no projeto, e o único voltado para as mulheres é muito importante e simbólico demais. Então a gente conseguiu esse recurso, né, em materiais e começou a trabalhar aí, fazendo articulação com algumas pessoas aqui da rede, algumas instituições, movimento de mulheres, e fazendo capacitações, uma espécie de capacitação que a gente criou para mostrar para agente comunitário de saúde, para as pessoas aqui da região, assistentes sociais e também professores, que a gente precisava entender um pouco mais sobre a legislação, sobre a lei e sobre onde que a gente ia buscar e encaminhar essas mulheres para que essa realidade fosse de fato mudada, transformada, né? Porque não adianta você mandar a mulher denunciar se ela não sabe onde denunciar, se ela não sabe como é que vai ficar a vida dela depois da denúncia. Não tem a segurança, que vai ter um amparo, que ela pode fazer aquilo ali, que ela vai estar amparada, né? Exatamente. Aí vem as pessoas julgando, né?
Ah, mas por que você não sai dessa relação? Por que você ainda está vivendo isso? É muito mais profundo do que tem só 10 larga anos, esse cara, pô. Tem 10 anos que você está vivendo isso, tem 20 anos que você está vivendo isso. Não, tem 5 meses, você sabe que vai acontecer isso com você, porque você ainda continua. Então, essas perguntas são perguntas que comumente as pessoas fazem, mas a maioria das pessoas não param para reparar que a resposta dessa pergunta está na deficiência das nossas políticas, sabe? Porque o Estado, contexto muito maior. Né? O Estado é responsável por isso. O Estado é responsável por amparar as mulheres. Isso está na nossa legislação e, às vezes, a gente acha que a legislação não é suficiente, mas é. O que falta para a gente é instrumento. É equipamento público para fazer valer a legislação que existe e que é excelente. A Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo. Isso foi uma definição da ONU, da própria ONU. Então, assim, a gente pensou esse projeto das mulheres em outro formato que não é o de agora. O de agora, ele aconteceu a partir de 2018 com as mulheres do Cedro, porque a gente viu que a gente tinha que trabalhar a base. Trabalhar essas mulheres na base e conversar com essas mulheres mesmo, sabe? Sem aquela questão de... Porque quando a gente lê demais, né, estuda sobre alguns assuntos, a gente acha que a gente sabe tudo. Mas quando você vai lá para a prática, você vê que a coisa não é bem assim como você está lendo. Coisa da teoria. Né? Não é. Com então certeza. Você precisa saber, né, fazer esse equilíbrio entre o que você está lendo e estudando aqui no campo teórico e o que você está vivendo, o que as pessoas vivem na prática, né? O que é que as pessoas estão fazendo? Aproximar os dois mundos, aproximar esses mundos e numa linguagem acessível a essas pessoas, que é um outro... São outros 500, desafio, né? Quando a gente está na academia, né? Academia que eu falo, academia universidade... Quando a gente está na universidade, a gente tende a falar de uma forma muito técnica, muito subjetiva, muito, às vezes, rebuscada e profunda, né? Mas tende a falar assim, e quando a gente fala assim, a gente atinge apenas os nossos, apenas os que entendem o que está no ambiente que a gente está também. Né? Cria uma barreira, cria uma distância. A gente fica numa bolha. As pessoas que não estão na academia. A gente fica na bolha, né? Quando a gente está nessa... Às vezes você entra numa faculdade, você começa a fazer um curso, e você começa a falar de forma muito técnica, né? Porque, querendo ou não, eu pelo menos, quando eu entrei na faculdade, tinha que ler 3, 4 artigos na semana para poder fazer um resumo, e aí quando você fosse fazer um trabalho, você tinha que fazer nos termos técnicos e respeitando a norma da BNT e tudo mais. Então a vida do acadêmico vira aquilo ali, né? Vira aquilo e ele começa a reproduzir aquilo também. Reproduzir aquilo e achar que todo mundo está entendendo o que ele está falando. Vira o novo normal para ele. Né? Vira um novo normal e assim, tem esses perigos, né? Tem essas ciladas. A academia tem essa cilada da gente falar do povo, mas numa linguagem que não é do povo. A gente estudar, né, aqueles teóricos, né, eu sou do campo das ciências sociais, né, serviço social, e a gente estuda Weber, Marx, Durkheim, são os pais da sociologia, das ciências sociais, mas aquela linguagem lá não é uma linguagem que você consegue traduzir facilmente para o povo, né? E às vezes o povo não é um povo que é de baixa escolaridade só, né? A gente tem muita gente que tem aí pós-graduação e não consegue compreender certas questões, certos argumentos, né? Não consegue interpretar, né? Não é porque você tem hoje em dia... E aí a gente depois pode até debulhar nas falhas do sistema educacional, acadêmico do Brasil. Exatamente. Vou deixar isso para depois. Tem algumas questões aí que a gente, assim, volta-se mais para o analfabetismo funcional, né? Que você pode ter um diploma, mas não significa que você sabe interpretar aquilo ali, né? Aquela realidade. Então a gente tem essa preocupação, eu, Fernanda, Deliene, Priscila, Aruana, Valéria, que somos aí da coordenação técnica de planejamento do projeto, tem essa preocupação de levar esses argumentos, de levar essa habilidade da academia para as pessoas de uma forma que elas consigam entender, né? E quando a gente faz isso, a gente leva para campo isso, a gente chegou para falar isso com as mulheres do Cedro, a gente falou em uma perspectiva diferente. A gente tratou de temas que são temas tabu,
na sociedade sem falar o nome dos temas. O exemplo, feminismo, né? Os feminismos, que não é um só, né? A perspectiva feminista, né? O que é isso? Né? A gente falou sobre isso, a gente introduziu temáticas importantes que são discutidas no âmbito do feminismo e do movimento feminista, que a gente não falou essas palavras. Sem citar o título, né? Não precisa citar essas palavras. Abordamos o assunto sem citar essas palavras, porque são palavras que as pessoas tendem a ter resistência, extrema resistência, né? E o feminismo não é aquilo que as pessoas entendem como verdade, né? A gente tem aí pessoas graduadas, profissionais de vários campos do saber, que ainda têm a percepção de que esse apelo feminista seria um apelo contrário ao que hoje a gente chama de machismo, que o feminismo seria o contrário de machismo, e não tem nada a ver. E não é isso, não é isso, não é nada oposto a homens, né? As mulheres podem ser feministas estando casadas, tendo filhos também, né? Sendo evangélicas, sendo católicas, tendo uma religião ali bem definida e com princípios e valores bem definidos, e ainda assim ser feminista, né? Ter posturas feministas, né? As mulheres podem ser, né, ser heterossexuais, ser homossexuais, né? E também ser feminista. Então, assim, o feminismo nada mais é do que um conceito, na verdade é um conceito amplo, né? São vários feminismos, tem feminismo marxista, feminismo liberal, tem feminismo negro, que o movimento negro mostra que esse feminismo, esse tipo de esse feminismo negro seria um dos primeiros a serem moldados. Há um feminismo que é esse feminismo padrão, né, que é alardeado aí na nossa sociedade, que no movimento negro, as mulheres negras falam que é o feminismo nascido pelas brancas, nascido pelas mãos das brancas, que foram para a rua para lutar por direito ao trabalho, pelo direito ao voto, né? Isso não foi puxado por mulheres de esquerda. Isso foi puxado por mulheres feministas que não necessariamente são esquerda, né? Então, assim, há essa ideia também que o feminismo é algo que é restrito a um campo ideológico, né? Que é de esquerda, e não é restrito a esse campo ideológico. Então, e as mulheres, né, que forem de direita ou se intitularem de direitas, são beneficiadas também por esse movimento que se fazem e travam lutas também. É porque, na verdade, assim, eu vejo que a sociedade em si tem a mania de politizar muito as coisas. E às vezes um movimento que é pro bem de todos, independente de esquerda, de direita, porque na verdade isso direita e esquerda originou nada de uma terminação econômica, e aí virou política, e agora é social. É uma dicotomia mesmo. O pessoal distorce completamente. Na verdade, eu creio que assim, o feminismo, assim como vários outros movimentos, é simplesmente uma luta por direito, uma luta por igualdade. Exatamente. É um movimento de luta por igualdade. Isso, exatamente. Só foi categorizado ali específico para um movimento que está buscando o direito para a mulher. No caso, o feminismo, seja para ela negra, seja para ela hétero, homo, o que for.